vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação da probabilidade, tá? A utilização da porcentagem na probabilidade. Hoje a gente vai entrar na conta, no cálculo mesmo, para ver quais são as possibilidades de um experimento, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a probabilidade e porcentagem, a aplicação, que é a nossa aula 20, para o pessoal da matéria Matemática e Funções Administrativas, ok? Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Diagrama de árvore. O que eu vou passar aqui para vocês? Principalmente para quem não tem esse costume, esse contato com a parte matemática no seu dia a dia, é interessante essa abordagem do diagrama de árvore, tá? O que seria ele? O tronco, que é a nossa parte principal, é a nossa amostragem, é a nossa ideia, é a nossa hipótese. Eu preciso resolver esse problema. Quais são as possíveis soluções para esse problema? Solução A, B e C. É aquele assunto sobre tomada de decisão, tá? Baseada em resposta de probabilidade. Ok? Que é o que eu expliquei que é o foco de vocês nessa matéria. Tá? Vocês não vão sair daqui extremamente técnicos de probabilidade estatística prontos para calcular qualquer coisa que for dada para vocês, mas vocês vão ter o conhecimento necessário para identificar em um banco de dados uma informação dada para vocês, uma hipótese elaborada por vocês para resolver um problema, quais são as chances, as probabilidades daquilo acontecer e quais são as chances referentes a essas probabilidades e se essas chances são boas ou ruins para suas tomadas de decisão, ok? Então vamos lá. Então você parte de uma hipótese, de um problema, você marca aqui os possíveis caminhos para solucionar. Dentro desses caminhos acontece algumas ramificações. Então se eu pegar o caminho A, eu tenho outras opções para fazer. Eu posso ir pela direita ou pela esquerda. Se eu pegar o caminho B, posso ir pela direita ou pela esquerda. Se eu pegar o caminho C, eu só tenho um corredor, então é só seguir o caminho reto, tá? E aí a gente tem as possibilidades descritas aqui de maneira simples, no exemplo que eu dei para vocês, que eu marquei na frente qual que é o número dela, da quantidade de possibilidades, tá? Então nessa análise aqui, a gente partiu de um tronco, onde teve uma primeira ramificação para 3 respostas, e depois houve uma segunda ramificação com 2 respostas para o primeiro caminho, 2 respostas para o segundo caminho e uma resposta para o primeiro caminho, ok? E aí, aqui a gente tem a anotação dos possíveis resultados, tá? Então, vocês podem perceber aqui que tivemos então 5 possibilidades desse exemplo bem simplório. É só para vocês entenderem como vocês elaboram um diagrama de árvore para você começar a pensar nas possíveis soluções da sua hipótese, do seu problema, tá? Vocês vão ver na parte de estatística, por que eu preferi separar parte estatística da parte de probabilidade? Probabilidade estatística basicamente é a mesma coisa, tá? Você analisa, você calcula a possibilidade disso acontecer e analisa aqueles dados de acordo com alguns critérios, tá? Só que esses critérios, na grande maioria do caso de vocês, que é a tomada de decisão, envolve risco, envolve histórico, envolve algumas coisinhas que eu achei muito pesado passar de uma vez para vocês. Então, por isso que tem essa separação, tá? Primeiro vocês vão ver o conceito para entender como acha essas possibilidades. Depois a gente vai analisar essas possibilidades para ver o que é bom, o que é ruim, de acordo com alguns critérios que eu vou explicar para vocês como utilizar esses critérios, ok? Então, basicamente é isso, tá? Partindo agora para a parte de restrições, que vocês vão ver na aplicação de exercícios, restrições são critérios que implicam na redução de possíveis resultados após uma ramificação no diagrama de árvore. Antes de prosseguir, quando houver um critério, você tem que resolver o critério primeiro para depois resolver as hipóteses gerais. Como assim, professor? Eu vou analisar uma hipótese, mas aquela hipótese existe um critério muito específico. Eu quero pintar a parede, mas ela não pode ser vermelha. Então a primeira coisa que você tem que fazer é excluir todas as possibilidades que contenham a cor vermelha antes de começar a sua análise. Isso que é você resolver a restrição primeiro, tá? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês de uma corrida, para vocês entenderem como funciona a aplicação disso. E aí a gente vai fazer um exercíciozinho aí. Na verdade, eu vou deixar o exercício para vocês fazerem em PDF, tá? Que eu vou mandar para vocês em anexo. E vocês podem tomar como
Exemplo, o diagrama de árvore simples que eu mostrei para vocês, que explica o tronco e os caminhos possíveis, e o exemplo esse da corrida, que eu vou mostrar para vocês tanto a aplicação do diagrama de árvore, quanto o cálculo em si, ok? Então vamos lá. O nosso exemplo então vai ser uma corrida, onde a nossa missão vai ser definir as posições dos 3 corredores em uma corrida, ok? Então são 3 corredores e o nosso pódio tem primeiro, segundo e terceiro colocado. Como a gente começa? A nossa hipótese é a corrida, né, que a gente está analisando, e ele tem 3 possíveis respostas partindo da corrida. Um primeiro colocado, um segundo colocado e um terceiro colocado. Professor, por que você colocou desse jeito? Não ramificou mais nada depois disso? Mais para frente, vocês vão entender que o contexto explica tudo para vocês, tá? Esse é um contexto realista. Em uma corrida de 3 corredores, onde é normal as pessoas analisarem o primeiro, segundo e terceiro, todo o pódio que você confere em um campeonato, por exemplo, sempre tem primeiro, segundo e terceiro. Alguns campeonatos acrescentam quarto lugar, quinto lugar, às vezes o campeonato premia só o primeiro lugar, mas sempre é demonstrado quais foram o primeiro, o segundo e o terceiro. Então isso parte da vivência de vocês, da interpretação do contexto, tá? Por quê? Se eu tivesse aqui dado mais critérios além do primeiro, segundo e terceiro colocado, vocês poderiam ramificar, tá? Se eu desse mais critérios para vocês, um exemplo, um corredor é amarelo, o outro corredor tem cor verde e o terceiro corredor tem cor verde e amarelo, entendeu? E aí eu falo para vocês que nenhum corredor que tenha a cor amarela pode chegar em primeiro. Aí vocês teriam alguns critérios a mais para ir ramificando essas posições, tá? Essas hipóteses. Mas como a gente não tem esses critérios, a gente vai trabalhar só com uma ramificação única, tá? E a nossa restrição básica é um corredor não pode assumir mais de uma posição. Professor, mas você não disse isso no enunciado. Mais uma vez, isso é um contexto que você tem que entender quando você estiver interpretando os dados. Por quê? Se você está correndo, você com mais 2 amigos, se você chegou em primeiro, você pode chegar em segundo e em terceiro? Claro que não. Se você já chegou em primeiro, não te interessa mais segundo e terceiro lugar. Aí é uma disputa entre os que sobraram para saber quem chega em segundo e quem chega em terceiro. Entendeu? Então vamos lá. Eu vou passar para vocês então a resolução desse exercício, ok? Então, nosso primeiro colocado são 3 possibilidades. Por que 3 possibilidades? Qualquer corredor pode conseguir. A gente está correndo, indivíduo A, indivíduo B, indivíduo C. Qualquer um deles pode conseguir, porque eu estou partindo da ideia de que os 3 são iguais, tá? Nenhum dos 3 é melhor que o outro, nenhum dos 3 tem um carro melhor que o outro, ok? Segundo colocado, 2 possibilidades. Por que só 2? Porque o primeiro colocado não pode assumir outra posição. Eu já ganhei, não me interessa mais ser segundo ou ser terceiro, ok? E o terceiro colocado, uma possibilidade. Por que uma possibilidade? Porque o primeiro e o segundo colocados não podem assumir outra posição. Se eu cheguei em primeiro, não me interessa mais o que sobrou. Se eu cheguei em segundo, não me interessa mais o que sobrou. Então, só quem sobrou pode assumir a terceira posição, certo? E aqui a gente tem uma representação de como funciona depois dessa análise. Total. Primeiro colocado, que é a nossa primeira ramificação, perdão, é a nossa primeira hipótese depois da ramificação, 3 possibilidades. Segundo colocado, 2 possibilidades. Terceiro colocado, uma possibilidade. E para você achar o total dessas possibilidades, é o produto dessas hipóteses aqui. Você só vai multiplicar 3 por 2 por 1, que aí você descobre o total de possibilidades de posições finais dessa corrida, ok? E aí, para entrar propriamente dito na parte de cálculo de probabilidade, não pegou na câmera. Eu vou passar para vocês a formulinha em um exemplo aqui com dados, tá? Que é o mais simples de probabilidade, para vocês terem um modelo de como calcular o exercício de vocês, ok? Então vamos lá. Cálculo de probabilidade. A fórmula específica é essa. P de uma amostra é igual ao número de amostragem sobre o número do conjunto total, tá? Que é esse ômega aqui. Eu não vou entrar nesses méritos aqui convencionais, tá? Eu vou explicar para vocês de maneira resumida. A probabilidade é igual ao número de casos que te interessam, baseado em um critério, dividido pelo número total de casos. Para quem assistiu a aula de porcentagem, já sacou que probabilidade nada mais é do que a aplicação de porcentagem. Lembra que eu disse para vocês? Porcentagem é sempre uma comparação
entre um valor que você tem, um valor que você está analisando. Então você pega o valor que você está analisando e divide pelo valor total que você tem. Geralmente é essa aplicação de porcentagem no cotidiano administrativo, tá? Então a probabilidade tem esse mesmo conceito de porcentagem, ok? Só que vai mudar. Vocês têm que interpretar os dados para saber quais são o total de casos, quais são os casos que te interessam de acordo com os critérios, ok? A porcentagem é a resolução matemática do problema. Agora, quando você faz o cálculo de probabilidade, é a absorção dos dados, a separação dos dados importantes para depois a aplicação de porcentagem, que é a resolução matemática do problema, ok? Então a parte mais difícil da probabilidade não é a conta, é a interpretação dos dados, tá certo? Então vamos lá. O exercício. Se lançarmos um dado perfeito, ou seja, não tem nenhum defeito, cada lado tem um número, não é um dado viciado, tá? Qual a probabilidade de sair um número menor que 3? E aí vem a nossa solução bem simples. Solução: casos totais. Quantos lados tem um dado? 6 lados. Quais são os valores de cada lado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Critério: n tem que ser menor do que 3. Então, o valor resultante, quando eu jogar o dado, o valor que tiver da face superior, que é o que eu estou vendo, tem que ser menor que 3. Casos interessantes. O que são os casos interessantes? Os casos dentro dos totais que atendem ao meu critério. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 1 e o 2 são os únicos menores do que 3, tá? Então a gente consegue separar ele como casos interessantes. Deixa eu só dar uma conferida aqui, que o pessoal tá latindo aqui, esses cachorritos. Infelizmente eu não vou conseguir abafar o som, porque é o cachorro do vizinho, não tem o que fazer, tá, gente? Então eu vou tentar passar aqui para vocês, qualquer dúvida, vocês me avisem, tá, que eu explico para vocês. Então vamos lá, vamos voltar então. Casos totais são esses 6 valores, o critério é esse, tem que ser menor do que 3, e os casos interessantes são os casos que atendem ao meu critério dentre todos esses. Então, o 1 e o 2 atendem ao meu critério, 3, 4, 5 e 6 não atende. Então, qual é a probabilidade de acontecer esse critério que eu estabeleci? Probabilidade é igual casos interessantes sobre os casos totais. Casos interessantes, 2 valores. Casos totais, 6 valores. Porcentagem, a probabilidade então é de aproximadamente 0,33. Para quem viu o vídeo de porcentagem é um intervalo de 0 a 1. Como a gente faz para transformar ele em uma porcentagem convencional que a gente conhece? Multiplica por 100. Então, em porcentagem, 33%. Então, a probabilidade do dado me resultar um número menor do que 3, sendo que ele tem 6 lados de tamanhos iguais, com cada lado um valor diferente, é de aproximadamente 33%, ok? E aí sim, quando a gente for entrar na parte de estatística, vocês vão interpretar esse cálculo feito por você ou por alguém. Você vai interpretar e vai tomar uma decisão baseada nisso, tá? Mas isso fica para um próximo vídeo, tá? Então eu fico aqui. Qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo. Então vai ser mandado um PDF com algumas atividades bem simples. Resolver e mandar para o e-mail da patrulha, ok? Qualquer coisa, só entrar em contato. Valeu, tchau, tchau.